qualidade aí, ela extrapola dentro do campo também. Ontem a CBF, ela proibiu, eu acho favorável. Absolutamente certo. Parabéns para a CBF. Lógico. Quero dar os parabéns para a CBF. Totalmente favorável. Os clubes votaram. Ontem proibiu a venda de mando de jogo. Não foi a CBF, hein? Os clubes votaram pela proibição. Os clubes votaram e a CBF colocou em votação, exatamente. Então, os clubes votaram. Eu sou totalmente favorável a isso. Eu sou amplamente a favor disso. Amplamente. Todo ano a gente vem aqui dizer que é uma vergonha vender mando. O Flamengo não gostou. Claro, ele jogou o campeonato inteiro de 38 rodadas. Ele jogou 8 fora e 30 em casa. Óbvio que ele não gostou. Temos aí o Landinho. Ele jogou com o Vasco. Acaba interferindo. Em Brasília, jogou com a Chapecoense, com o CSA. Vamos ouvir. Havaí. Vamos ouvir, que daqui a pouco o Pascoal tem detalhes aí. O Pascoal tem os detalhes do que aconteceu na reunião, né? Você vai contar ou não? Claro. Se você me permitir, eu como. Eu não sei. Eu tô achando que esse assunto do começo do programa te balançou. Eu? Zero de balanço. O Sormani, que é teu defensor, falou: olha, o Pascoal não tá legal. Não. Tá tranquilo. Se você não quiser, o Mano fala, hein? Depois você acha que vai começar a jogar um pouco mais o War para começar a lidar melhor com esse negócio de estratégia. Porque quando você toma um tirinho aqui, você acaba cambaleando. Esse é outro. Aqui não. Vamos ouvir o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O Landim não gostou, não. Vamos ouvir. Livre arbítrio e poderem fazer o que eles quiserem com o mando de campo deles. Afinal de contas, cada clube é independente para fazer o que quiser. Tá certo. Mas não foi a proposta vencedora, mas eu acho que cada clube deve ter o direito de mandar o jogo deles em qualquer local. Havia até pessoas que diziam que o Flamengo poderia ter esse direito, mas outros clubes não. Então eu acho que isso eu sou contra, porque eu acho que aí é você querer tutelar e você querer dizer para cada clube o que ele pode ou não pode fazer. Mas é compreensível, né? Vocês entenderam por quê, né? Vocês entenderam por quê? Por quê, Pascoal? Bom, o porquê é o seguinte, na reunião de ontem da CBF, o presidente do Flamengo, o Landim, tinha como proposta apresentada para os outros clubes que os clubes pudessem mandar os jogos onde queriam, né? Os clubes que não tinham feito e não fizeram nenhum acordo e ainda não têm essa possibilidade de acordo, entendiam o seguinte: os outros clubes de uma forma geral. Não, cada um manda no seu estádio. O Palmeiras até disse, se o Flamengo quiser mandar todos os seus jogos em Brasília, pode mandar. O Landim falou, não dá para eu mandar todos os jogos em Brasília porque eu tenho um compromisso com o Maracanã. Então eu tenho que mandar todos os jogos no Maracanã. O Palmeiras até propôs, o presidente do Palmeiras. Então, um mando de campo pode ser para cada clube. Um mando de campo. Mas, na hora da votação, o presidente do Corinthians disse não. Todos mandam na sua casa. No seu estado, pelo menos. Todos mandam na sua casa, no seu estádio. Ou no estado. No seu estado. Todos mandam no seu estado. Aí, colocaram a proposta em votação. O presidente do Palmeiras tira a proposta dele de um mando de campo para que vender um mando, é isso? De um mando de campo para que fosse a situação de nenhum mando de campo ser negociado, ser vendido. O Flamengo não gostou, porque o Flamengo sabe, e é evidente, quem vai jogar contra o Flamengo e quer arrecadar como mandante, caso do Avaí, o ano passado, do CSA, que depois se arrependeu, o presidente do CSA disse que se arrependeu, o Vasco da Gama. Quem vendeu os mandos contra o Flamengo e quem poderia vender, até o Ceará tinha uma ideia de mandar o seu jogo contra o Flamengo fora de Fortaleza, que eu acho um equívoco, né? Porque o Ceará tem um estádio maravilhoso daquele, não precisa mandar fora de Fortaleza o seu estádio, mas era uma possibilidade que existia nessa reunião. Então o que aconteceu? Todos mandam no seu estado. Quem tem estádio, manda no seu estádio. Mas eu posso jogar contra vai jogar o jogo contra o Curitiba, que volta à primeira divisão. O Curitiba não quer mandar o jogo lá no Couto Pereira, vai mandar em Londrina. É no estado do Paraná. Não tem problema nenhum. Eu estou só citando um fato, mas não estou dizendo que isso vai acontecer. Se quiser, pode mandar. Não quero fazer o jogo no Castelão, quero fazer no PV. Pode fazer. Não quero fazer o jogo no Pacaembu. Posso fazer o jogo. Não quero fazer no Morumbi. Quero fazer no Pacaembu. Não quero fazer no Allianz. Quero fazer no Pacaembu. Pode fazer dentro do estado. Mas visando o que passou foi isso. Mas se fosse lá do norte do Paraná tem que ser pensado também, hein? Eu não tenho conclusão. Eu não tenho conclusão. Eu não tenho conclusão sobre isso. Mas é óbvio que se você pegar um time do Paraná
para jogar contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras no norte do Paraná, esses times vão ter mais torcida. Mas aí está dentro do estado. Ok, eu sei, já falei. Eu acho que isso tem que ser pensado. Realidade, porque os tem que ser pensado. Os jogos que foram levados para Londrina, recentemente, não foram de times do Paraná. Sim, foram do Ferroviário, da Copa do Brasil. Porque o Atlético... O Paraná, quando estava na Série A, nas últimas rodadas, ele já estava rebaixado, ele mandou, ou estava próximo de ser rebaixado, não lembro, ele passou os seus jogos, acho que teve um jogo contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Ele passou para o norte do Paraná, para Londrina. Não vou lembrar exatamente. Para Londrina. Mas Michelete que lembra bem essas coisas, tá aí na Curitiba e coordenando Atlético, o programa. Os times paranaenses. Eu acho que isso tem que ser pensado. O Corinthians na Copa do Brasil ele teve que jogar no Paraná no mando do Ferroviário. Exatamente. Do Ceará. Exatamente. Ele tirou o jogo da cidade e transferiu justamente para o estado do Paraná para arrecadar. Mas, Sormani, por quê? Porque o Corinthians tem uma grande torcida lá. Se o Paraná, se o Coritiba joga com o Corinthians, ou o Atlético Paranaense joga com o Corinthians, ou com o São Paulo, ou com o Palmeiras, no norte do Paraná, é óbvio que vai ser um campo neutro com torcida do Corinthians. Mas pensando o mando é dele. De vista do empresário, o cara que leva, por exemplo, o Flamengo para Brasília. Está na cara que vai ser um negócio extremamente rentável. É lucrativo você levar o Flamengo para lá, porque o Flamengo ele enche todos os estádios que ele tem jogado. O Flamengo é um time aí extremamente forte. O torcedor do Flamengo que não tem a possibilidade de vir para o Rio de Janeiro e mora em Brasília ou que mora em Fortaleza, ele vai querer acompanhar o time e paga até mais caro por esse ingresso, porque a média de custo do ingresso ali, a média do ticket médio, a média do ingresso do Flamengo mesmo em Brasília é sempre superior ao valor do ingresso no Maracanã. Então é sempre lucrativo você levar o Flamengo para lá. Porém, analisando aí, deixando de lado aí a cabeça do empresário, Pascoal, do ponto de vista desportivo, isso influencia demais, cara, na parte técnica do campeonato. Você mexe realmente com a estrutura toda do campeonato. Porque é o que o Sormani falou. O Flamengo passa a jogar em casa mais vezes, mesmo ele sendo visitante, mas é uma situação que você tem praticamente uma inversão de mando. Claro. Isso aí para o campeonato é muito ruim. Rodrigo, olha aqui, ó. Rodrigo, mas é legal que foi democraticamente discutido isso na CBF. Rodrigo da Tijuca. É um absurdo, né? É um absurdo que fizeram com o Flamengo. O Flamengo não é mais só do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time do Brasil. Dizendo que o Flamengo tem que jogar, que tem que liberar, porque o Flamengo tem torcida. Ele vai jogar com o Fortaleza no Ceará, vai jogar com o Palmeiras no Allianz, vai jogar com o Grêmio no... Vai jogar com o Ceará e com o Fortaleza no Ceará, vai jogar contra o Bahia, vai jogar contra o Sport no Pernambuco. O Flamengo não queria essa... Mas isso aqui é do seu... Peraí, só isso aqui, ó. Isso que é legal pra você já completar. Ó, aqui, ó. O Iago Augusto. Bem, já noto o que eu estou dizendo. Vai ter muito funcionário de clube pequeno sem receber, por conta dessa proibição de venda de mando. Cada clube sabe que aspira no campeonato e sua saída financeira. Hoje, futebol é business. Não, os clubes que trabalhem para encher os estádios quando eles jogarem lá, ué. Quando a Chapecoense jogar, vocês estão loucos, a Chapecoense não está na Série A. Quando jogar lá, o estádio é para 15 mil pessoas. Se tiver 15 mil pessoas em todos os jogos, não vai ter ninguém passando fome. O Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Vasco. O Flamengo não ficou incomodado com essa decisão, porque ele, Flamengo, gostaria de mandar alguns jogos fora, mandar fora. Não. O Flamengo ficou incomodado porque ele acha que em algum momento do campeonato, times menores, de pouca torcida, gostariam de mandar os jogos deles, dos outros times, em estádios que fossem favoráveis ao Flamengo. É isso. O Flamengo queria uma vantagem no campeonato. O Marcelo Dottori falou aqui, Benja, então os estádios da Copa de 2014 ficarão inutilizados? Os estádios da Brasília não terão um jogo. Eles não foram construídos por... Não é isso. Eles não foram construídos para o Flamengo jogar. Os estádios da Copa são a Fonte Nova, onde joga o Bahia. O Castelão, onde joga o Ceará. E o Fortaleza. Arena do Corinthians. Taquerão joga o Corinthians. Arena Corinthians. Taquerão. Que chamava Arena São Paulo durante a Copa. Porque nas competições da FIFA eles dão o nome da cidade. O Náutico pode jogar lá se quiser. Não, o Náutico reformou. Então, os estádios da Copa que não estão sendo utilizados na Série A são os de Manaus, onde, aliás, o Manaus teve o maior público da primeira fase da Copa do Brasil. Aconteceu num jogo lá na Arena da Amazônia. Se ele tiver sempre esse público, ninguém vai passar fome lá. Então o Manaus vai passar fome. É um time ninguém hoje, vai ficar sem salário. Parabéns pro pessoal de Manaus. A arena do Pantanal, né, que essa realmente não tem quase utilização, e o Flamengo não jogava lá, e é das dunas, né? O Xande Flá
O Mineirão é utilizado pelo Cruzeiro. O Xande Flá fala, a questão é a inversão de campo e não a venda. Exato. O problema é que utilizava o Flamengo para faturar. Mas o Flamengo, por exemplo, mandar em Manaus, ele como mandante, não vejo desnível técnico. Mas CSA e Flamengo venderem em Brasília, sim. Claro, é o que nós estamos falando. O Flamengo, por ser um time nacional, é o único time nacional que tem aqui no Brasil, nesse país, é o Flamengo. O Flamengo pode jogar onde ele quiser, que ele vai estar sempre jogando em casa. O CSA, se vai jogar com o Flamengo em Brasília, ele não está jogando em casa sendo mandante. Ele está jogando num campo neutro com a torcida do Flamengo. O que acaba favorecendo o Flamengo. Se fosse em Alagoas, o Flamengo, por ser o único time nacional, ele poderia jogar onde ele quiser. Ele poderia jogar onde ele quiser. Agora, não tem o menor cabimento, por exemplo, Santos e Flamengo no Castelão. É o único time nacional? Único Santos. Lógico, o Santos vai mandar. Palmeiras, Como o Flamengo, não. Tem torcida fora também. Tem torcida fora, mas tem torcida, mas até o Mano concordou com o senhor Mano, milagre. Não, negativo. A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, ela é mais pulverizada nesse sentido. A torcida do Corinthians ela é muito forte em algumas regiões. Por exemplo, Paraná, Minas, a torcida do Corinthians tem bastante. Sul de Minas, também. Né? O sul de Minas, ele é forte. Algumas cidades do Nordeste. Também. Mas agora, não é tão Flamengo é em todo lugar. Não é tão pulverizado. O Rodolfo Moura tá bravo contigo. O Santos não é obrigado a ir para Manaus para jogar com o Flamengo, se ele pode vir apenas até o Rio de Janeiro. O Flamengo tem de respeitar a programação e a organização e a logística dos outros clubes também. O Real Madrid joga sempre no Bernabéu. O Barcelona joga sempre no Camp Nou. A Juventus também joga sempre em Turim. O DJ essa Ricardo... avacalhação, essa esculhambação, isso acontece aqui. DJ Ricardo de Caxias. Ô Benja, lembra o Flavinho que ano passado o Flamengo não teve torcida em São Paulo contra o Palmeiras. Se os clubes passarem a proibir a torcida do Flamengo, como é que vai ficar? O Juan pergunta se é só pro Flamengo... mas acabou proibindo. O Juan pergunta se é só pro Flamengo que vendem o mando de campo. Porque venderam pro Palmeiras e pro Corinthians e ninguém liga. A gente fala... O Rodolfo Moura... Benja, avisa o Flavinho que não foi só o Flamengo que foi voto vencido na reunião ontem. Quem mais queria? Não foi só o Flamengo, não. Quem mais queria? Eu tenho os times aí, mas não foi voto único, não. Mas o rapaz falou a verdade. Fluminense e Corinthians foi em Brasília. Teve Vasco e Corinthians. Com aquele gol do Ganso. Gol do Ganso que o Vasco... Teve um Palmeiras e Botafogo, acho que foi em Brasília. Também foi em Brasília. Tá errado. Mas tá errado. E a gente disse aqui que era errado. Errado. O Klein Alcântara, ele fala aqui, essa decisão terá duas consequências. 1, liberação de mais ingressos para a torcida do Flamengo como visitante. 2, esses mesmos ingressos terão valores altos demais. Não importa o Flamengo será beneficiado do mesmo jeito. Mais flamenguistas nos estados como visitantes. Não pode ter isso, gente. O Dortmund tem a maior torcida da Alemanha. Ele e o Bayern. Eles vão jogar fora de casa, é o reservado deles e aquele acabou. Mas a legislação, ela fala no mínimo para a torcida visitante, ela não fala no máximo. Se você quiser ampliar a venda, você pode. Mas agora, obrigar o Flamengo, por ser um time nacional, ao invés de ter 10% no mínimo, vai ter 50%. Errado. O René Antônio Lopes, ele fala aqui, mas quando o Palmeiras foi jogar no Paraná, em anos anteriores, não houve repercussão. Houve sim, é que as pessoas têm a mania de deixa só terminar de dizer essas coisas, vocês se lembraram o que aconteceu. René Antônio Lopes, mas quando o Palmeiras foi jogar no Paraná em anos anteriores, não houve repercussão. Apenas alguns poucos comentários. Dessa vez, fizeram até reunião para ver se é coincidência. Acredito que não. Se o time do Flamengo fosse muito ruim, essa medida não seria tomada. O que acontece é o seguinte, só para explicar para o senhor. A Confederação Brasileira de Futebol tinha colocado no regulamento anos atrás que não poderia ter inversão de mando de campo, que não poderia ter venda de campo. Os clubes foram lá e pediram para ter. Agora eles perceberam que ter venda de mando de campo é prejuízo técnico. Por isso é que os clubes se reuniram, como é o nome dele, por favor, o seu Vander, só para dizer para eles assim, agora isso é decisão dos clubes. Não, René Antônio Lopes. René, é decisão dos clubes, não foi decisão da CBF, não foi a decisão do Sormani, do Flavinho, do Benja, do Pascoal, do Mano, é a decisão dos clubes, dos 20 clubes que fazem a primeira 9 divisão. Votaram contra e deu... 9 votaram contra. E aí, como é votação, a maioria venceu. O Matheus Campos fala aqui, avisa o Sormani que esse papo de torcida nacional que ele diz, na verdade, se chama torcida terceirizada. Isso daí é o único argumento, e furado,
para não dizer papo furado, de torcedor que não gosta do Flamengo, para dizer que a torcida do Flamengo não é grande. O Felipe Santana fala que, Sormani, o Flamengo dá mais público que a seleção brasileira. Sim. O Elinho e o Carlos Pereira, é sério que tem alguém achando que altera alguma coisa o Flamengo jogar contra o CSA, Ceará, entre outros, em seus respectivos campos? Será 3 pontos em qualquer lugar. Sim, mas quem reclamou não foi a gente, foi o Landinho, o presidente do seu time, amigo. Mas que isso quem esbravejou foi o flamenguista. Quem esbravejou foi o Landinho. Vocês lembram lá, Corinthians e Brusque? Corinthians e Brusque na Copa do Brasil, Benjo. O Corinthians tomou um sufoco e quase caiu fora. Caiu fora. O Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou de 4-1 do Vasco em Brasília. Aquele jogo em São Januário... É diferente. Seria completamente diferente, gente. Seria completamente diferente. O CSA tomou ponto do Santos e do Palmeiras jogando em Alagoas. Jogou contra o Flamengo em Brasília. Perdeu. E deu sufoco no Palmeiras jogando em casa. O jogo do Maracanã. Foi o que eu falei. Então, não pode ter isso. Volto a dizer, acho que essa questão do norte do Paraná tem que ser pensada. Porque vai haver inversão de mando favorecendo os times de São Paulo. São os dois clubes do Paraná e o Curitiba e o Paraná, time do Paraná. Não, eu sei, mas eu acho que você tem que pensar nisso. Os dois times do Paraná, nesse caso, esse ano, Curitiba e o Atlético, Curitiba, jamais vão mandar jogo em Londrina, contra ninguém, imagina. Sim, ok. Jogo do quê? Ok, então, mas pode acontecer? Pode. Por exemplo, se você pegar, digamos que você tivesse lá um time de Santa Catarina no campeonato, tá? Um time de Florianópolis. Põe pra jogar onde tem muitos torcedores do Grêmio e do Internacional, parece que é o oeste de Santa Catarina. Isso, no oeste. Você coloca lá o jogo. Pô, gente, é evidente que você vai favorecer. Tá no mesmo estado? Está. Mas há um benefício para esses times. Então, eu acho que essa questão do norte do Paraná tem que ser pensada. É o mesmo estado, mas pode favorecer os times de São Paulo. O Rogério Alcântara. Pascoal, acho justa a proibição da venda do mando. O que chama a atenção é que de 2017 para cá era permitido. Depois que o Flamengo entrou nesse patamar, resolveram mudar. Eu volto, a explicação é essa que eu dei há pouco, né? A explicação eu já dei há pouco. Já houve uma situação de não se permitir, já houve a situação de se permitir 2, 3 mandos, como era no ano passado, até 5 no ano passado era permitido, e agora os clubes decidiram não ter mais. O Pipinho, não, mas o que o rapaz fala é verdade. O Flamengo passa a jogar e ter essa vantagem e ganha o campeonato, as pessoas vão... Escuta, o desnível é tão grande que se você criar essa possibilidade, o Flamengo é campeão com 20 pontos na frente do segundo colocado. Olha, o Pipinho, pra tentar professor Pardal, dar uma equilibrada no campeonato, o Pipinho, o professor Pardal, que é a visão do cara, Ô, Benja, não faz nenhum sentido retirar a renda de Brasília, retirar a renda de Cuiabá, retirar a renda de Campo Grande, a renda de Manaus. Isso num futebol quebrado não serve. São gênios reclamando que vai quebrar. Dele. Eu acho que os times, ao invés de pensar em fazer isso, vender mando de campo, eles podiam pensar muito mais em catalisar os seus torcedores, para que eles compareçam nos seus estádios. Para que o estádio da Vila Belmiro, por exemplo, ao invés de ter 5 mil pagantes, tem gente que tem mais seguidor no Twitter do que público na Vila Belmiro. Mentira minha? Não é mentira. Então, se o Santos fizer isso, e o estádio estiver sempre lotado, ele não vai precisar jogar em Brasília contra o Flamengo. Mas o problema não é o Santos, Sormani, o problema é os times que estão para cair. Sim, eu dei um exemplo do Santos, porque como eu gosto do Santos... podem estar rebaixados e aí eles só visam lucro. O Santos vai poder mandar no Pacaembu o jogo? Claro, é o mesmo estado. Olha, o Murat Neves, discussão sobre venda de mando de campo, então deveria proibir escalar time reserva, porque desequilibra o campeonato e favorece poucos. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, ele tem razão. O time está jogando uma Libertadores, aí ele coloca o time reserva no Campeonato Brasileiro, porque na quarta-feira ele tem um jogo na Libertadores. O rapaz tem razão. Eu não acho que ele tem razão, seu Mani. É uma decisão de qualquer clube? Também uma decisão de qualquer clube jogar em qualquer lugar. Todos estão inscritos. Peraí. Todos os jogadores estão inscritos. Todo mundo que está inscrito pode participar do campeonato. Você não pode obrigar um time a escalar determinados jogadores. Isso é uma ingerência numa questão técnica. O Palmeiras foi campeão com o time reserva. Flavinho, você tem razão. Mas você sabe muito bem que o time do Flamengo é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo. Como é que regulamento assim? Só pode escalar o time titular. Mas, escuta, a partir do momento que o técnico vem a público e diz que vai jogar com um time alternativo,
Ele admite isso. Tudo bem, mas entendeu? Ele tem isso, o direito. Eu acho que isso daí, eu também acho. Como o time também, como falou o Landim, tem o direito de jogar onde ele quiser. Não, onde ele quiser. Não, aí você inverte Sim, mas aí a lógica do jogar em casa e jogar fora de casa. Ok, mas você não está jogando na casa do adversário. Você está jogando em Brasília. A partir do momento que você coloca o seu time alternativo, para não dizer o reserva, contra um time X, você desequilibra o campeonato. É que isso é subjetivo. Não, o Flamengo botou um time X para começar o Campeonato Carioca e depois isso não tem como botou outra parte. Não tem como colocar. Não tem como. Alguém precisa pensar numa situação como essa. Olha, o Tomás Flores fala que, Benja, é ridículo a venda de mando de campo. Eu pago 2 cadeiras todo mês no estádio do Figueira, R$240. Quero ir no meu estádio e não viajar a Brasília. Isso é uma punição para os dirigentes dinheiristas. Exato, ele tem razão. O Avaí, como é que você vai fidelizar um torcedor se na hora do jogo mais legal do campeonato, você manda o jogo vai para Brasília? Ó, tem porrada no senhor. Normal. Rafael Santana. Vem em turma, porque sozinho não... O Flavinho... Olha o que ele falou, você ouviu? O Flavinho não é um defensor dos clubes pequenos e agora quer reclamar sobre a venda de campo que mantém as receitas dos menores? Não faz sentido. Não é verdade. Não faz sentido vender, né? A receita desses clubes não depende desses jogos. Eles têm a receita do campeonato, têm a receita dos patrocinadores, tem um monte de coisa para... Não precisa disso. A hora que precisa, hein? Não, ajuda. Afinal, mas isso essa é uma muleta para dirigente incompetente. Quem era o mandante? Para chegar no final do ano, tentar fechar num prejuízo menor. O mandante era exatamente. Então, se eles fossem competentes, os estádios estariam sempre lotados. A gente transmite o campeonato da Alemanha, que é o melhor campeonato do mundo hoje. Está caindo e está o estádio cheio. Está lotado. Está lotado. Ah, não, imagina, o senhor Mano está falando bobagem. A Premier League, só o Gladbach ficou de fora nos torneios europeus. Só. Todos os times estão classificados, seja na Europa League ou se seja na Champions League. O melhor campeonato, o campeonato mais disputado, o campeonato mais legal do momento é o campeonato alemão. É aquilo que o Flavinho falou. O time Augsburg tá lá embaixo. O Paderborn tá lá embaixo. O campo tá lotado. Todo jogo. Não precisa vender o mando dele para Munique, para jogar contra não sei quem, para arrecadar, porque ele não tem como pagar. Isso é muleta de dirigente incompetente. Tem time de cidade menor do que a capacidade do estádio. Sim. O Hoffenheim, por exemplo, joga num estádio para 40 e poucas mil pessoas, 50 mil pessoas, e a cidade tem 30 mil habitantes. Então, e está sempre lotado. Mas aí sabe o que acontece? Todo jogo tá lotado. O cara que mora em Hoffenheim, ele torce. Sim, eu sempre falo aqui. É por isso que não faz sentido mais ter clube no interior. Os caras não torcem pro Ele não torce pro Borussia nem pro Bayern de Munique. Lógico. É verdade. Essa é a diferença. Você vai... Você tem alguns... O Brasil é diferente dos outros lugares. Você chega lá, como você falou, tem lugar que você chega no norte do Paraná, parece que você está em São Paulo, só tem corintiano. Você vai andar na rua. Você vai jogar em Brasília, parece que você está no Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Foi o exemplo que eu citei aqui a respeito dos Estados Unidos. Você pega os campeonatos universitários, os campeonatos de high school, é um evento. Cidades com... Tem um filme lindo, chama... A Vida é Bela? Não, esse também é bonito. Com o Gene Hackman, chama Hickory, eu não me lembro o nome em português. O Gene Hackman era o Lex Luthor no Superman. Exatamente. Conta a história de uma cidade, de um time, de uma high school, no interior de Indiana, que os caras ganham o campeonato nacional. Era um time pequeno, só tinha branco no time. Infelizmente, entendeu? Nós não podemos, infelizmente... Mas é cultural, os caras gostam deles. Aqui os caras não se gostam. Não podemos... Então pra que você vai ter série Campeonato Paulista Série D? Os caras não vão no campo. A verdade dói e incomoda. Infelizmente, nós não podemos comparar o Brasil à Alemanha, aos Estados Unidos, no que diz respeito a nada, mas a isso principalmente. A Inglaterra também fica sempre cheia. Gente, Inglaterra a Itália não lota. Não, mas não estou querendo falar isso, estou querendo falar, você vai em qualquer cidadezinha do interior da Inglaterra, o cara não torce pro Chelsea, pro Manchester. Em Londres tem quantos times tem em Londres? Sim, mas eu tô falando nas cidades pequenas, nos clubes pequenos. O cara gosta do clube.
cara gosta. Ele não torce para outro. Você vai para Manaus, parece que você tá lá. Outro dia o Vasco foi jogar. Onde o Vasco foi jogar? Esqueci onde o Vasco foi jogar. Pô, o Vasco chegou no aeroporto. Foi no Piauí contra o Altos do Piauí, né? Isso. O Vasco chegou lá, parecia que o Vasco estava chegando no treino em São Januário. Só vascaíno. Mas jogar no Espírito Santo só tem... É diferente. Diferente, os caras querem ver o time. Mas é que tá, veja, esse distanciamento dos torcedores hoje, ele passa a ser cada vez mais previsível. Porque hoje em dia, o torcedor ele foi transformado em cliente. Não existe mais aquela relação realmente de carinho, de amor, tô com o meu time como ele tiver. Não, acabou. Isso acabou. Hoje em dia, o torcedor ele quer contrapartida. Se o time tá forte, ele vai. Se o time tá fraco, ele não vai. Verdade. Se você pega, por exemplo, o jogo do Santos, é um exemplo. O Santos até ontem, ele vendeu aí em torno de 9 mil, 10 mil ingressos aí pra partida contra o Palmeiras agora no final de semana. Amanhã o jogo. Um jogo top, num horário legal, tá certo? Sábado 4 da tarde. Era pra estar lotado pra Pacaembu. E se o Santos não colocar 20 mil torcedores ali, ele vai tomar prejuízo. Vai tomar prejuízo. E deixa eu falar... Todo dia. E deixa eu falar um negócio. Se alguém aqui acha que vai mudar, não vai. Não vai. Os times que colocam a torcida em estádio são os mesmos, daqui 10, 20 anos serão os mesmos e acabou. É ilusão achar que vai mudar. Por exemplo, você acha legal... É ilusão. Lá, Colombo e Boca Juniors. Você acha que esse o Ricardo Almeida... Será que é o Ricardo Almeida o estilista? Será? Um abraço pro Gil, lá, grande Gil, que trabalha no Ricardo Almeida, corintiano, nos assiste todo dia. O Ricardo Almeida aqui tá mandando. Benja, tinha que proibir jogo durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Também. Tirar 10 jogadores de um clube é um desequilíbrio técnico. Copa América também. Cadê os integrantes da mesa pra falar isso? Cadê os Essa clubes? É uma outra discussão. Cadê os clubes que foram na reunião de ontem, por que não pediram isso? Pedirem não, mas isso aí tá em regulamento, gente. Um clube que ele tiver 3 jogadores... voltados para a mesma seleção, ele pode pedir para que anule não, no caso, retarde ou adie a partida dele. Vai colocar para frente ou ele pode até pedir uma antecipação. A última partida. Aqui, o Ranieri. Tá no regulamento. Ranieri jogou no Santos, lembra? Jogou no Palmeiras. Primeiro no Palmeiras. Era bom jogador. O Santos faz uma troca espetacular com o Palmeiras, ele manda o César Sampaio pro Palmeiras, aí ele pega o Serginho, o Fraldinha e o Ranieri, uma coisa assim. Foi uma ótima troca. Bom, o Ranieri fala que o maior desnível no futebol do Campeonato Brasileiro deve-se simplesmente em times que contratam e não pagam seus jogadores, técnicos e funcionários. Moralizar isso ninguém fala. Mas isso depende dos clubes. Inclusive, como é que é o nome do rapaz que mandou? Ranieri. Isso está no regulamento do campeonato. Se o clube ficar 3 meses sem pagar salário, ele pode perder pontos e pode ser afastado do campeonato. Depende de uma denúncia. Quem vai denunciar?